Olá, minha amiga e meu amigo aqui do Saldo Extra. Eu quero começar os meus comentários lhe fazendo hoje uma pergunta. Você se considera uma pessoa organizada? Você já parou para pensar que a organização pode ser o grande diferencial na sua vida financeira? Você sabia que as empresas que estão bem estruturadas, que são bem-sucedidas no mercado, elas têm na organização uma das ferramentas mais fortes para cumprir os seus objetivos, inclusive financeiros? Este é o tema que nós vamos tratar hoje aqui. Organização financeira. Como você pode chegar lá, ter uma vida bem organizada e realizar também os seus desejos e os seus planos materiais. Portanto, fique ligado porque o assunto é muito importante. Mas antes de entrar nesse assunto, aquele gentil convite para que você nos acompanhe nas redes sociais, facebook.com/saldoextra. Curta a nossa página. Inclusive, existem dicas específicas apenas para os internautas. Portanto, receba também os conselhos que deixamos lá na nossa página no Facebook. E claro, você quer saber das notícias do Saldo Extra, acompanhe-nos no Instagram e também no Twitter, @saldoextra. E o convite também para que você interaja conosco no nosso blog, novotempo.com/saldoextra. Além de você ali acompanhar todos os nossos programas, você pode fazer os seus comentários, deixar as suas dúvidas, as suas perguntas e nós vamos respondê-las aqui durante a nossa programação. Portanto, você é nosso convidado especial para nos acompanhar nas redes sociais. Vamos falar hoje de maneira prática sobre organização financeira para desorganizados. E aí, você se enquadra nesse perfil? Tem dificuldade de manter a organização? Conhece alguém que está nessa situação? Então fique com a gente, que os conselhos de hoje são de grande importância para te ajudar a enfrentar este problema. Nossa equipe foi às ruas para saber se as pessoas são organizadas na vida financeira. Eu quero lhe convidar a acompanhar conosco esse vídeo. Você se considera uma pessoa organizada? Me considero. Financeiramente falando, costuma ir anotar o que gasta, o que recebe? Literalmente, porque se eu não fizer isso, menina, nos tempos de hoje, fica complicado. Olha, eu acho que eu sou um pouquinho assim, mais ou menos. Não sou muito organizada não, mas o meu marido é bem organizado. Ele é que toma conta da administração. Ele coloca tudo na ponta do lápis. Normalmente eu gasto mais do que eu recebo, mas eu costumo anotar, nem sempre eu sigo o que eu anoto. Sim, gosto tudo, marco tudo na agenda, as datas que vão vencer e procuro sempre também comprar na promoção. Eu marco, mas às vezes dá uma desequilibrada, que eu gasto muito. Ao invés de eu guardar para pagar uma conta que já estava marcada, eu vou e gasto. Eu sei exatamente o quanto eu gasto, quanto eu posso gastar e às vezes quando eu posso exagerar um pouco ou não, mas eu tenho esse controle. Sinceramente, bagunçada. Agora eu estou reaprendendo com essa crise ao que é mais caro e mais barato. Antes eu não tinha isso, eu ia pegar o melhor e não via preço, né? Agora eu tenho que ver os preços direitinho, saber se vale a pena. Época de comprar, eu aprendi a época de comprar. Antes eu não aprendi, eu ia comprando. Tem um caderninho onde eu coloco tudo que eu ganho, que às vezes eu faço coisa extra para fora, porque a gente que não tem renda formal fica complicado. Então eu anoto tudo que entra e tudo que eu gasto. Então, dentro do meu limite. Costumo marcar e quando eu não marquei, acabei dançando. Comecei a gastar sem marcar, aí acaba passando do valor que você espera, né? Mas toda vez que eu me programo e marco certinho, dá tudo certo. A gente aprende com os erros, né? Tô me acertando ainda. Mas geralmente eu guardo, sim, pra não ficar devendo também. Essas coisas assim, eu gosto de ser mais organizada nessa parte. Eu acho que nome é importante na vida da gente. Vocês perceberam? Aquelas que estão se organizando já estão conseguindo bons resultados e aquelas que não se organizaram passaram por problemas. Que bom que as pessoas foram bem sinceras ao deixarem ali o seu depoimento. Mas na busca dessa organização, primeiro vamos falar sobre disciplina. O significado desta palavra tem a ver com seguir regras, ordem, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento de nossas atividades em geral.
Você já viu que a disciplina é algo bom. Se é bom, devemos adotá-la em nossa vida. Mas como conquistar a disciplina? É possível? A disciplina não é algo com que já nascemos. A disciplina, ela é aprendida. De certa forma, podemos dizer que nós já nascemos indisciplinados, desorganizados e a gente aprende ao longo do tempo a se disciplinar. O cérebro cria caminhos de facilitação para não fazermos aquilo que não queremos, aquilo que é chato. E esse caminho de facilitação pode ser a preguiça ou a procrastinação, que é quando a pessoa adia, demora e, como dizem por aí, fica enrolando. O cérebro realmente cria caminhos naturais para esse tipo de coisa. Você já ouviu falar que, se você quiser desenvolver um bom hábito, basta fazer a repetição desta atividade durante 21 dias? Pois é, este é um estudo de neurociência que mostra que quando você repete alguma atividade durante 21 dias, você cria, por exemplo, a memória muscular. Um bom exemplo para facilitar o seu entendimento são os campeões de esportes, os músicos, pessoas que sabem que o treino e a prática são fundamentais neste processo de aprendizagem. E preste atenção agora, pois nas finanças pessoais funciona exatamente da mesma maneira. Você precisa criar um caminho de facilitação para o bem, criando disciplina e organização. Então, não adianta ficar aí reclamando que você não consegue, que já tentou, que você não tem jeito para a coisa e por aí vai. Você simplesmente precisa começar a fazer e pôr em prática e se disciplinar e, se for o caso, por 21 dias, 21 semanas, 21 meses, não importa. Você pode e, mais do que isso, você precisa chegar lá, pois o bem-estar de suas finanças pessoais vai lhe ajudar em quase todas as outras áreas de sua vida. É importante lembrar que você não consegue controlar aquilo que você não vê. Por isso, anote tudo, seja em um caderno, planilha ou aplicativo. Até mesmo aqueles pequenos valores. Não adianta falar, eu só comprei um sorvete de R$2 e não preciso anotar. Não caia nessa. Você precisa anotar tudo para saber exatamente onde o seu dinheiro está indo. Por isso, vou repetir, você não controla aquilo que você não vê. Aí você pode falar, é chato, é difícil, tenho preguiça. Lembre-se que este já é um caminho de facilitação do seu cérebro. Você já está criando defesas para não fazer aquilo que é correto para você. Por isso, vou lançar um desafio. Que tal nos próximos 21 dias você anotar todos os seus gastos, mas sem reclamar, hein? Vamos criar este hábito juntos. Então, a partir de amanhã, anote todas as suas despesas e, dentro do possível, guarde os comprovantes. Quando chegar à noite em sua casa, se ainda não anotou, anote tudo no seu controle financeiro. Repita isso por um mês inteiro. Ao final, você pode ter algumas surpresas. Para você que tem dificuldade de se organizar, o Saldo Extra disponibiliza no blog novotempo.com/saldoextra uma planilha bem detalhada que pode te ajudar a se organizar melhor com as suas finanças. Algumas pessoas não trabalham com computador e talvez baixar planilhas e anotar os gastos pode parecer uma tarefa um pouco complicada. Não se preocupe, temos outras maneiras de controlar os gastos. Você gosta de mexer no celular, não é mesmo? Temos aplicativos disponíveis que também te ajudam nessa tarefa. Mas se você é do tipo que não gosta mesmo de tecnologia, não pense que não tem solução. Um método que funciona muito bem é a famosa caderneta ou caderninho de anotações. Você pode deixar dentro da sua bolsa, dentro do seu bolso e sempre que gastar é só pegar a caneta e anotar no seu caderninho. Se não tiver como anotar na hora, guarde pelo menos o comprovante para você anexar ao seu caderno de anotações de gastos. Se vai optar pela caderneta, crie aí na sua cadernetinha pelo menos 4 colunas, uma com a data da compra, a outra coluna com a descrição do que foi comprado, na terceira coluna o valor e na última forma de pagamento,
para que você saiba exatamente de onde está saindo o dinheiro para as suas despesas. Desta maneira, você terá controle de todas as suas despesas. Não importa como vai fazer este controle, se é por aplicativo, planilha ou um caderno. O importante é fazer o seu controle financeiro. A disciplina é uma questão de treinamento. O nosso cérebro vai então criar caminhos de facilitação, não para o mal, mas para o bem. Meu outro recado é que você, mais do que nunca, você precisa ter controle emocional e ficar de olho no orçamento. Você pode pensar, eu já sei disso, pastor, você já falou aí várias outras vezes, mas meu amigo e minha amiga, sabe que eu vou continuar falando sim sobre este tema, porque ele é fundamental. Você deve saber quanto você ganha, para onde o seu dinheiro está indo e sabiamente saber distinguir seus gastos por categorias. Por exemplo, quanto você gasta com moradia, quanto você está gastando com lazer, com saúde, com educação, com transporte e vários outros itens. Cuide bem das suas despesas, principalmente aquelas despesas fixas, para que você diminua seu padrão de vida, caso isto seja realmente necessário, e principalmente para mantê-lo dentro de suas possibilidades. Para tanto, o controle emocional deve ser vigiado. Somos constantemente bombardeados com propagandas que parecem mesmo tentadoras. Algumas até dizem que é a nossa única oportunidade, com algumas frases de efeito, como é só para hoje, só para os primeiros compradores, é uma oferta relâmpago. Tome os devidos cuidados, seja para comprar uma roupa, para comprar um carro, para comprar uma casa, não importa o tamanho da negociação e nem o tamanho do desembolso. Lembre-se, não é porque está barato que você vai comprar. Você vai comprar se você realmente precisar e se puder comprar. Fique de olho sempre no tamanho da sua renda, como também na sua real possibilidade de gastá-la. Você precisa ter claro em sua mente dois conceitos básicos da educação financeira. Saber gastar é fundamental, mas tão importante quanto é saber poupar. Quer coisa mais simples do que isto quando falamos de dinheiro? O problema financeiro pode estar sendo gerado pela má gestão destes dois conceitos importantes. E você precisa agir com coerência, bom senso e equilíbrio. Afinal de contas, trabalhamos e gastamos dinheiro para quê? Você pode pensar, para gastar, para usufruir, para ter conforto e para ter um padrão de vida melhor. Muito bem, vamos imaginar que seja isso mesmo. O problema é que as pessoas vão além de suas possibilidades, se concentram no presente e se esquecem do futuro. Temos que viver com equilíbrio entre o hoje e o amanhã. E nesse processo é preciso identificar o que tem valor para você, o que realmente é de valor dentro de seus conceitos. Vamos a um exemplo prático. Você pode usufruir do dinheiro que ganha para comprar um bem, porque gosta dele. Até aí não há nada de errado. O que acontece neste caso, que pode gerar desequilíbrio, é que as pessoas compram coisas não porque elas gostam, mas porque a sociedade as pressiona para obtê-las. Não são poucos os casos de pessoas que ainda não estão em condições de obter um determinado bem, mas forçam a barra e contraem uma dívida simplesmente para satisfazer essas tais pressões da sociedade. Portanto, é preciso agir racionalmente, não emocionalmente, sabendo que é preciso separar dinheiro para aquilo que faz sentido para você. Considere também os imprevistos e deixe uma quantia que possa cobrir as despesas que estão fora de sua rotina, como a compra de medicamentos, para citar apenas um exemplo. Esta reserva vai trazer para você e sua família uma sensação de tranquilidade e de segurança. Vai evitar conflitos e estresse diante de necessidades que possam surgir pelo caminho. Aprenda a ser feliz com aquilo que você tem hoje. Você tem uma jornada ao longo da vida.
Os anos estão se passando e, aos poucos, você vai conquistar aquilo que sonha com relação às suas finanças pessoais. Para isto, respeite o momento financeiro e aprenda a ser feliz curtindo e aproveitando com responsabilidade dentro daquilo que tem no dia de hoje. Com o tempo, você vai alcançar os seus sonhos, mas lembre-se sempre dessas duas palavrinhas: disciplina e paciência. Elas são muito importantes para quem busca educação financeira. Sei que às vezes, para algumas pessoas que têm dificuldades com a organização, isso pode parecer um fardo, mas é necessário se esforçar para criar este hábito. Lembra dos 21 dias? Pois bem, quando certos comportamentos nos fazem bem, devemos nos esforçar ao máximo para adotá-los em nossa vida como algo natural. Faça um plano para que você adote a organização na sua vida. Eu tenho certeza que isto vai te ajudar em outros aspectos também. Vamos conhecer a história de um casal que enfrenta algumas dificuldades com relação à organização das finanças. Talvez você aí vai se identificar com essa situação. Vamos conferir. Oi, Antônio, tudo bem? Hoje a gente está aqui em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, para conhecer um casal que tem um pouquinho de dificuldade com relação às finanças. A gente vai conversar agora com o Márcio e com a Gisele. Obrigada por receber nossa equipe aqui na casa de vocês. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Agora, vamos lá. Quem vai começar a falar qual que é a principal dificuldade dessa casa? Quem começa a falar, eu acredito que sou eu, né? Então vamos lá, Márcio. Vamos lá. A gente leva as finanças da casa. Graças a Deus, eu acho que Deus tem mantido a gente, mas assim, eu sou uma pessoa assim que tem dificuldade em organizar as coisas, entendeu? Eu pago as contas maiores, que é conta da faculdade, conta de água, luz, telefone, aluguel, entendeu? Eu vou pagando e sobra aquele X, e aquele X eu vou trabalhando com ele, passando o cartão no débito, cartão de débito. Eu não uso crédito, mas eu vou passando o débito. E assim, não tem aquele controle de planilhar tudo que eu gasto. Não planilho centavo por centavo, real por real. Vou na padaria, gasto tanto de pães, R$5 de pães. Eu não planilho, eu acho que essas contas pequenas vão ficando, entendeu? E quem tem o costume de anotar mais é você, né, Gisele? A gente vai fazendo aquela anotação no caderninho, mas a gente começa o mês anotando tudo. E aí quando vai chegando no meio do mês, fala, depois eu anoto isso aqui, depois ou eu anoto. Ou esse valor é pequeno. É tão pouquinho, foi só um lanchinho, uma coisinha. E aí depois você vê o rombo que fez, né? Geralmente a gente anota os gastos maiores, é com esses menores que a gente acaba se perdendo, né? E vocês já tentaram outros recursos? Porque às vezes tem gente que tem dificuldade com planilha, tem que ligar o computador, anotar tudo. Ou com o caderninho, né? Que fala assim, esqueci o caderno, não deu pra anotar. Aplicativo, que daí as pessoas já estão com o celular na mão, é mais fácil. Vocês já tentaram todas essas opções? Não? Assim, eu não tentei porque... Porque a Gisele que tem que tentar. Eu jogo a responsabilidade pra ela. Eu acho mais fácil no caderninho, que pra mim tá sempre mais à mão. O aplicativo eu nunca tentei. E assim, no computador tem essa coisa mesmo, você tem que parar, sentar. Se é uma pessoa que já trabalha ali no computador, tem, né, já o faz dia parte todo, da rotina. Então ela tá ali, 5 minutinhos que ela para, ela faz, né, acrescenta, né, mas aí eu não trabalho com o computador assim durante o dia, até mexo, mas é para estudar. E aí a gente tem essa coisa de dona de casa, né, tem horário para almoço, para a criança para tomar banho, para ir para a escola, essa correria do dia a dia. Então eu prefiro o caderninho. Mas acaba às vezes não dando certo, né? Esquece o caderno ou esquece de anotar. Tem uma coisa legal desse casal, que mesmo eles falando assim que tem um pouco de dificuldade com a organização, tem um quadro, né, que fica atrás da porta do quarto. O que tem nesse quadro? Porque a gente tem um quadro de cortiça que a gente põe atrás da porta do quarto, porque você vai ter que acordar todo dia e abrir a porta, né? Então a gente vê lá no quadro
as contas de água, luz, as contas que precisam ser pagas. As que precisam ser pagas. As que já foram pagas, ela guarda, ela põe numa pastinha, ela organiza na pastinha, essas foram pagas. Então, quando eu olho lá, tá vazio o quadro, eu fico... Respira aliviado. Agora, quando eu olho o quadro, tá cheio de papéis. E já tá no meio do mês, tá acabando o dinheiro. Meu Deus, tem que correr atrás. Eu corro atrás. E vocês gostariam de mudar essa situação? Com certeza. Com certeza. Acho que o mais difícil é que a gente não tem o hábito de fazer o planejamento anterior a fazer o gasto, a praticar o consumo, né? Sim. Então, a gente não tem esse planejamento, não tem, esse X eu posso gastar com gastos supérfluos, né? Padaria, o lanchinho, alguma coisinha assim. Se a gente tivesse isso, você sabe, acabou esse valor, eu não tenho mais. Agora, como a gente não tem esse hábito, a gente acaba gastando o dinheiro que seria para outras coisas, né? A gente poderia, de repente, fazer uma reserva, não digo nem uma poupança. Uma poupança é mais para um socorro, né? Mas uma reserva, assim, para fazer um pacote de viagem, por exemplo, entendeu? A gente tem vontade, mas a gente viaja quando aparece o dinheiro, apareceu o X. Vamos viajar, vamos pra praia. Vamos. Isso é ruim, porque como fica no apeto, então acaba deixando, que é uma coisa importante, mas sempre fica deixando de lado, né? Você gostaria de mudar, Márcio? Com certeza, com certeza. Então, a gente tá aqui hoje para ver se consegue ajudar vocês. Não sou eu que vou dar as orientações, mas o Antônio Tocha está lá no estúdio e eu tenho certeza que ele vai ter boas dicas para vocês, mas vocês devem prometer que vão tentar colocar em prática. Vamos fazer. Não adianta falar assim, esse gasto eu não vou anotar, não. Tem que ser fiel. Não, vou fazer o possível. Topam receber essa ajuda? Topo. A gente pede, por favor, ajuda a gente. Então, Antônio, agora é com você aí no estúdio. Pois é. É isso aí. Eu quero dizer ao Márcio e a Gisele e a todos vocês que estão em casa que essa é a razão da Flávia, eu e toda a equipe do Saldo Extra estarmos aqui a cada semana. Nós estamos aqui para isso, para te ajudar. Eu tenho certeza que os conselhos já apresentados serão de grande valia para este casal. Gisele e Márcio, fiquem atentos que vou reafirmar alguns outros conselhos que serão fundamentais para vocês. Quando falamos em orçamento em família, geralmente pensamos em uma pessoa cuidando das despesas da casa. Essa é a opção mais comum, mas não é a opção correta. Quando falamos em orçamento familiar, devemos ter em mente que a família toda deve participar deste processo. Para isso acontecer, a gente precisa de diálogo e muito diálogo. É preciso conversar com as pessoas que estão dentro da sua casa, porque não adianta uma pessoa querer controlar tudo, porque ela pode ficar chateada quando os outros membros não colaborarem. É preciso conversar de maneira sincera e honesta, e essa conversa nem sempre vai ser agradável. É preciso exercitar esse diálogo para que o assunto do dinheiro na família seja algo natural e não uma caixa preta, quando só é colocada em pauta quando a coisa já está séria ou já vira um problema. É importante que todos dividam as tarefas e tenham acesso às informações financeiras. Não adianta ter apenas um herói ou guardião dentro das finanças. Todos devem participar. E qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer em família depois que aprendeu a conversar? É escrever quais são as coisas importantes que você e sua família querem realizar. O Márcio e a Gisele falaram na reportagem sobre as férias e que viajar com a família é algo difícil. É a partir dessa conversa que vocês vão estabelecer quais são as prioridades. Economizar em alguma coisa, poupar, escolher melhor onde vai gastar, onde vai consumir, é essencial para que em família consigam realizar os sonhos e objetivos estabelecidos em conjunto. E para encerrar, é necessário fazer uma avaliação periódica de como as coisas estão indo. Porque não adianta a família toda participar, conversar, registrar, se você não sabe se depois de 6 meses ou 1 ano estarão mais perto ou mais longe dos seus sonhos. Então, o último item para o seu orçamento familiar funcionar bem é acompanhar e avaliar. Para você que está começando este processo de organização das finanças, aprenda que a família deve tirar
tempo pelo menos uma vez por mês para avaliar como estão as coisas, como foram no mês anterior e planejar o mês seguinte. Façam, por exemplo, as perguntas: melhoramos alguma coisa? Gastamos mais? Por que gastamos mais? Onde dá para melhorar? E o nosso objetivo? Dá para poupar mais? Tudo isso faz parte dessa avaliação, para que a família crie o engajamento de todos e isso irá produzir muitos dividendos. Uma vez que todos participam, todos irão colaborar e, naturalmente, os resultados positivos irão beneficiar a todos também. Autodisciplina e persistência são fundamentais neste processo. Se tratando de finanças e de organização das finanças, nunca é tarde para começar, nunca é tarde para dar o primeiro passo. Agora eu gostaria de deixar com vocês um verso da Bíblia. E ao ler este verso, eu quero dizer a todos vocês, e quero dizer em particular ao Márcio e à Gisele, que pediram a nossa ajuda, que contribuíram com este programa contando da experiência deles, eu quero dizer a eles e a todos vocês que existe algo além de todas essas dicas importantes que nós falamos aqui. Sabe por quê? Porque não é fácil ter disciplina, não é fácil ter domínio próprio, não é fácil, às vezes, até encontrar tempo. E muitas vezes, a ajuda que nós precisamos não virá da família, não virá dos nossos colegas de trabalho, não virá dos nossos vizinhos, mas pode vir de algo que não está neste mundo. Está no céu, o nosso Deus. Ele está presente conosco aqui também através do seu Espírito. E a Bíblia diz, por exemplo, que o Espírito Santo pode nos dar domínio próprio. Portanto, nós podemos lançar mão deste recurso. Aliás, nós devemos lançar mão deste recurso, que é a bênção de Deus, a presença de Deus. E a presença de Deus na sua vida vai fazer toda a diferença. Gisele e Márcio, e você que está em casa, antes de qualquer planejamento, coloquem-se de joelhos e orem a Deus. Peçam a Deus sabedoria, domínio próprio e força de vontade. E sabe o que Deus tem a dizer para você? As palavras de Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, que diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. O fim que você deseja, a prosperidade financeira, Deus pode lhe dar as virtudes necessárias para que você chegue lá. Peçam a bênção de Deus, façam a sua parte e vocês serão muito bem-sucedidos. Esse é o nosso desejo e terminamos mandando para você um grande abraço. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima semana.